Gratidão a Deus pela significativa melhora que tive essa semana. Estive na médica e a médica conseguiu um tratamento ou um medicamento. Ela esteve em Orlando, Estados Unidos, e Deus prepara tudo, né? Na segunda estive com ela, um medicamento experimental ela me deu na segunda. Na terça-feira já acordei outra pessoa e graças ao Senhor já consegui engordar 2 quilos durante a semana, me sinto bem, confortável para trabalhar. Ontem fui pregar na PIB de Serquilho, aniversário de 35 anos do trabalho das mulheres. Voltei um pouquinho tarde, mas disposto, grato a Deus. E todas as vezes que nós temos saído para pregar fora, quando nós voltamos, a gente volta com um pássaro. Eu não sei como e o que Deus tem revelado. Naquela outra vez que fui a Bauru, voltei com um canário. A outra segunda vez, quando chegamos em casa, chegou uma calopsita chamada Barnabé, que apelidamos ele de Barnabé. E ontem, antes de eu pregar, todo mundo assustado pensando que era uma pomba, chegou lá na igreja uma calopsita branca. Então não sei o que Deus está revelando, mas pegamos a calopsita, chegamos em casa, tivemos que cuidar de mais um passarinho. Então, eu não sei se é macho, se é fêmea, a gente vai ver durante a semana aí. Então veio lá de Serquilho, até meio com as patinhas, ele é todo branco, meio marrom assim, pé vermelho, né, do interior. Está lá em casa, enfim, mas coisa boa. Eu trago um abraço das irmãs, 35 anos daquele trabalho, e elas mandaram um abraço para vocês e agradeceram por vocês terem me cedido para ir pregar lá, tá bom? Então abra comigo aí, Marcos capítulo 6, eu não sei se alguém está abrindo um pacote de salgadinho, o que é aí, então um barulho gostoso, é a Glaucia, né, Glaucia? Está preparando um café aí, minha filha? Vocês pensam que eu não percebo, né? Eu estou de olho em tudo, ouvindo tudo, Rejane. Marcos capítulo 6. Gratidão também a Gleice e o Edivaldo que ficaram com Timóteo ontem, né? O Marcelo. A minha eu já entreguei. Está faltando uma, então é a minha, calma aí. Hã? É do Luciano? Ô, Luciano. Ô, gente, tinha que ser o Luciano. Ó, Luciano, fala comigo aí, gente. Ó, Luciano. Ó, Luciano. Você vai melhorar, você vai. Eu tenho fé, eu tenho fé. Não, Ângela, eu vou ajudar você, Ângela. Ela falou amém, Luciano. Ela falou amém. Sua mãe pediu para cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Que clima gostoso, né? Marcos capítulo 6. Diz assim o texto sagrado: Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde ele tinha morado. No sábado seguinte começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam se admiraram e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos ou escandalizados. Então Jesus lhe disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre os seus parentes e entre a sua própria família. Por isso, não pôde realizar ali muitos milagres, exceto impor as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante das Tuas verdades nós oramos e nos curvamos mais uma vez, pedindo misericórdia. Fala, Senhor, ao nosso coração. Sonda o nosso coração. Imprima, ó Deus, na nossa mente as Tuas verdades. Permita que o nosso coração seja uma bolsa a guardar a Tua palavra, para não pecarmos contra o Senhor. Continue, ó Deus, com o Teu Espírito Santo nos ensinando e moldando o nosso caráter, a fim de que nós tenhamos fé genuína, fé verdadeira, fé intacta,
porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Permita, ó Deus, que nessa manhã Teu Espírito tenha liberdade a falar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Não há milagres no contexto de ceticismo. Não há milagre quando a gente não tem fé. A Bíblia vai dizer para nós, no texto que lemos de Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé que nós cremos que Deus fez o mundo. E pela fé o justo vai caminhando. Diz a Bíblia que o justo vive pela fé. Inclusive esse é o lema da Reforma Protestante. O justo vive pela fé. O justo, a pessoa justificada por Deus, a pessoa que teme ao Senhor, caminha pela fé. E aí o apóstolo Paulo vai trabalhar com a realidade de que nós não andamos pelas coisas que vemos, mas nós andamos por aquilo que cremos. Nós não ficamos preocupados com aquilo que acompanhamos no cenário mundial. Nós andamos pela fé e deveríamos trilhar esse caminho de fé. Agora veja comigo que num contexto onde há ceticismo, onde há incredulidade, onde há desconfiança, você não consegue desfrutar de milagres. E nós, como servos do Senhor, precisamos ter entendimento. As pessoas, por exemplo, que não temem a Deus, que não servem ao Senhor, creem que a vida é simplesmente uma sucessão de fatos e que a vida é o acaso, não é? As pessoas não falam assim? O acaso, o destino. E elas vão vivendo a vida. Para nós, tudo é milagre de Deus. E para o nosso entendimento cristão e pela cosmovisão cristã, nós estamos diante do milagre de Deus. A existência humana é um milagre de Deus. Para quem não teme a Deus, fala assim, não, eu nasci de um ato sexual dos meus pais. Para nós, cristãos, eu nasci pela vontade de Deus, através da sexualidade dos meus pais. Para uma pessoa comum, eu estou respirando porque tem ar por aí e porque tem Amazônia no Brasil. Para nós, até a respiração, segundo Paulo, falando aos atenienses, né, lá em Atenas, é graça de Deus. Nele nós nos movemos, nele nós existimos e por ele nós respiramos. Então a cosmovisão cristã diz o seguinte para nós: tudo é milagre de Deus. Agora, só vê milagre de Deus em tudo quem tem fé. Porque quem não tem fé atribui as questões da vida a outras demandas. E nós temos outro entendimento. Veja que Jesus está num contexto onde o ceticismo é muito forte, onde a incredulidade é muito forte. E Jesus lidou com isso, inclusive, dentro do círculo apostólico. Por diversas vezes, Jesus olha para os discípulos e fala assim, homens de muita fé, né? Pouca fé. Se Jesus olhasse para nós hoje como igreja do Senhor e falasse assim, como está a sua fé? Como está, eu diria, o termômetro da sua fé? Como? Só pensa. Diante de ações, diante de palavras de Deus, como você reage? Crendo ou descrendo? E eu gosto de Jesus quando ele chega para Tomé e fala o seguinte, ô Tomé, não seja incrédulo, seja crente. E nós precisamos, amados irmãos, como igreja, agora vamos entrar no aniversário da nossa igreja em setembro, com essa proposta e visão de fé. Fé que Deus vai cuidar, fé de que Deus vai abençoar, fé de que Deus está fazendo e realizando obras miraculosas entre nós agora. Se não tivermos fé, o nosso contexto de incredulidade vai impossibilitar a bênção de Deus sobre nós. Dá uma olhadinha comigo no verso 1, que Jesus deixa aquela região onde ele estava, e Jesus estava realizando milagres, Jesus estava curando, Jesus estava abençoando as pessoas, e ele chega na sua cidade chamada Nazaré. É interessante que ele chegue em Nazaré, onde ele havia morado, e ali ele se depara com aquele grande preconceito que havia na cidade de Nazaré. Você vai se lembrar do Evangelho de João, por exemplo, onde o próprio Natanael fala o seguinte, pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Porque alguém falou, olha, o Nazareno está aí, Jesus o Nazareno. Ele falou assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, veja o preconceito, nada pode vir de bom de lá, não tem nada lá só tem carpintaria, lá só tem gente pobre, lá só tem gente simples. Como que o Messias, o Filho de Deus, nasce em Nazaré? Não tem nada em Nazaré, é o fim do mundo, nem existe no mapa, a gente nem reconhece Nazaré. Só que Jesus está na sua terra, não é reconhecido na sua terra, e no versículo 4 ele vai dizer o seguinte: não existe profeta com honra na sua própria terra. E ele vai usar esse ditado popular e vai mostrar essa realidade, porque a familiaridade, o costume, a convivência com aquelas pessoas faz com que eles não acreditem nele. Em outras palavras, sabe o que está acontecendo aqui? Eles estão falando o seguinte: olha, nós até estamos maravilhados com os estudos de Jesus, mas assim, esse daí não é filho de Maria, o carpinteiro? Vocês estão entendendo aqui? Carpinteiro lida com trabalho braçal. Lembrando que naquela época não tinha serra tico-tico, não tinha lixadeira, não tinha furadeira, tinha formão. Como que se lixava naquela época? Com uma outra madeira mais rústica. Como que se tratava a madeira? Era trabalho braçal. Esse daí não é filho do carpinteiro? Ele só tem habilidade com madeira. Ele não sabe falar. Que tempo que esse Jesus ficou estudando para poder ensinar a gente aqui na sinagoga? Que história é essa? As suas irmãs não estão aqui? Veja que a familiaridade às vezes nos atrapalha para a gente não conseguir entender aquilo que a pessoa é capaz de fazer. Pela graça do Senhor, no meu ministério, ao longo da minha jornada, eu batizei centenas de pessoas. Ninguém da minha família, nenhum da minha família. Não batizei nenhum primo, porque meus primos olham para mim e falam assim: não, é só o Jefferson. A palavra dele não tem poder nenhuma. Para meus primos. Agora para Ana Júlia, ela foi impactada. Entende? Não há profeta na sua própria terra. E aí você às vezes está trabalhando na sua família, semeando, e você está preocupado e você não vê resultado, mas uma outra pessoa que vai semear lá, por conta da sua familiaridade, porque eles não têm fé, e o problema não está em você, e o problema não estava em Jesus. Por exemplo, faltava poder para Jesus nesse momento? O problema estava com quem? Com Jesus ou com aqueles que conviviam com Jesus? E a incredulidade e a falta de fé impediu Jesus de realizar ali muitas curas e milagres. Então não tem profeta com honra na sua própria terra. Tem que sair e tem que semear em outro canto. Agora veja que interessante, no versículo 2, o texto vai dizer que ele entra na sinagoga, ele começa a falar e todos ficam ouvindo e eles ficam admirados. Agora, eu fiquei pensando que eles ficam maravilhados, mas eles ficam desconfiados. E isso é típico do ser humano, isso é típico do pecador. A gente fica até meio maravilhado, mas no primeiro momento a gente dá um pé atrás, não faz assim? Ontem foi engraçado, eu cheguei lá na PIB de Serquilho e conheço muita gente lá, as irmãs me acolheram muito bem. De homens só havia eu e o pastor, e o rapaz estava no som, e tinha uma visitante. E aí ela viu todas aquelas mulheres me cumprimentando, me abraçando a Natália, aquela coisa, tudo. E ela visitante, ela ficou só assim, ó. Ela segurou a bolsinha dela assim, eu ia chegando perto dela, ela ia fazendo assim, ó. Eu pensava comigo, estou chegando, hein? Aí alguém falou assim, Sueli. E eu falei assim, bem alto, Sueli é o nome da minha mãe. Aí ela, opa, Olga Sueli. Aí fui e abracei ela. E quando a pessoa não quer abraçar você, ela fica meio de lado, né? Ela dá o ombro assim para você. Aí eu fui assim, e ela desconfiada. Eu comecei a falar, dei 5 minutos da minha palestra, ela desarmou. Acabou o encontro, ela falou assim, olha, gostei disso e disso, porque ela estava meio que maravilhada com o discurso, mas ela estava desconfiada. O ser humano é assim. Ontem, quando chegou a calopsita lá no culto, a Natália foi meio com jeitinho, porque o bicho estava meio desconfiado, agora pegou confiança. Eles
Eles estão ouvindo Jesus, estão sendo impactados com a mensagem de Jesus, mas estão desconfiados. Será que vai dar certo? Agora, vamos pensar na vida da igreja. Nós estamos convidando e orando por um tal de pastor Jefferson. A pergunta é, a gente confia no discurso, mas será que vai dar certo? Quem não teve um pouquinho de medo? Ele é muito jovem, e se ele chegar e mudar e revolucionar toda a estrutura da igreja, colocar iluminação, colocar uma banda insuportável que ninguém aguenta, e fizer um movimento de dança, pula e sai do chão, e acabar com o nosso cantor, e abolir tudo que era do passado, lê do engano. Será que esse menino vai dar certo? Ele não conhece nada de construção. Será que ele vai conseguir fazer a gestão de todas as famílias e conseguir cuidar da igreja? E alguns irmãos daqui falaram o seguinte: nós temos fé. Temos fé. E essa é a minha pergunta. Temos fé para o avanço da igreja? Temos fé para os próximos passos que daremos como igreja? Ou nós teremos incredulidade? Temos fé que Deus vai realizar curas e milagres em nossa igreja, como já está realizando na vida da Mariana? Fala amém. Deus está respondendo as orações. Mas o nosso ambiente tem que ser um ambiente de fé, de crença. Eu cheguei aqui e disse, em 3 anos Deus vai nos dar crianças. Veio a pandemia e pós-pandemia, antes da pandemia, tínhamos o Murilo, Poliana, de criança, Timóteo. Pós-pandemia, 20 crianças. Cadê os jovens da igreja? Agora nós temos um grupo que vocês viram há 2 semanas atrás aqui de adolescentes, com mais de 20. Agora minha pergunta, a gente tem que ter fé ou não? Deus está realizando milagres e milagres em nosso meio e nós precisamos reagir com fé, crendo. Quando Deus nos desafia, nós precisamos responder com fé. Nós cremos, porque se nós mantivermos o nosso coração incrédulo e sem fé, veja, Jesus é impedido de realizar milagres. Não que ele não tenha poder, é que a nossa incredulidade barra a ação do nosso Deus. Temos grandes desafios, e às vezes eu falo, as pessoas falam assim, o Jefferson é muito sonhador, ele é doido, né? Mas eu só falo aquilo que Deus já confirmou no meu coração. O último café da manhã que nós tivemos, quem lembra? 160 pessoas no templo. A nossa capacidade é para 150. O nosso prédio vai ficar pequeno daqui 2, 3, 4 anos. Eu creio. Cadê sua fé? Eu creio que nós teremos um problema, e problema aqui entre aspas, daqui a algum tempo, onde nós não conseguiremos colocar os nossos carros e não teremos mais onde estacionar, e nós talvez teremos que fazer 2 ou 3 cultos. Falaram que eu era doido, mas nós encontramos uma professora de música que veio ensinar música e está formando a base do nosso coral, e agora no aniversário da igreja nós veremos isso. No final do ano nós veremos eles cantando, chamando e convidando vocês para o próximo ano, e Deus vai dar para nós os recursos. Você tem fé? Há uma semana eu estava na cama e vocês fizeram um relógio de oração nas mulheres, um relógio de oração nos homens, levantaram de madrugada e Deus respondeu com poder, e eu estou hoje pregando com alegria e com vibração, porque nosso contexto é um contexto de fé, e
nós precisamos ter fé, contagiados por Jesus, seguir a Jesus e falar assim: Jesus, contempla a nossa fé, olhe para a nossa fé. E da mesma maneira que Jesus ficou escandalizado pela falta de fé, Jesus também exaltou a fé de algumas pessoas. Diante daquele centurião romano, gentílico, ele fala assim: vai, a tua fé te salvou. Jesus andando e vem uma mulher com fluxo de sangue, que perdera todos os seus recursos com os médicos, toca em Jesus e Jesus olha para ela e fala o seguinte: filha, tua fé te salvou. Quando Jesus contempla o paralítico no caminho de Cafarnaum, e ele fala o seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim, ó filho de Davi. E aí Jesus olha para o cego e fala assim: o que você quer ver? E aí o cego fala assim: eu quero ver. Mas antes de falar eu quero ver, eu quero milagre, o que ele fez, o cego? Ele pula na direção de Jesus. Ou seja, veja, ele adora antes de receber o milagre. Você tem essa fé de adorar a Deus antes de receber o milagre? Adorar a Deus antes de receber a cura. Adorar a Deus antes da promoção no trabalho. Adorar a Deus antes daquela bênção. Adorar a Deus antes da cirurgia. Adorar a Deus antes do pagamento chegar. Aí você está naquela semana difícil. Essa última semana é uma semana difícil só lá em casa? Deixa eu fazer uma pergunta. Estou brincando, tá? Calma aí, vou até tomar água. A Marilise arrumou o cabelo, o William deu risada, a Gleice... A Cleusa deu uma bocejada, o Rafael deu uma risadinha, até o Renato, Renato. A Edna, tudo bem, Edna? A última semana é difícil para todo mundo ou não? E essa agora? Dessa semana até semana que vem? É uma semana mais... Na primeira semana é cappuccino, né? Você coloca um chocolatinho, um biscoitinho extra. Essa última semana, cafezinho magrinho. Primeira semana, você anda com o carro à vontade. Nessa semana, você anda só na casquinha. Débito, crédito ou Pix. Esperar o pagamento. É só comigo ou com vocês também? Você deu risada, hein? Você é empresário e deu risada. Agora, veja. Vamos adorar a Deus pelo pagamento que vai chegar. Porque vai chegar ou não vai chegar? O milagre vai chegar ou não vai chegar? A cura vai chegar ou não vai chegar? E se não chegar, Ele continua sendo Deus. Ele vai cuidar da nossa igreja nos próximos 14, 15, 20, 30 anos. Nós temos fé ou não? E a nossa fé vai ser contemplada por Jesus. E nós não estamos fazendo aqui um prédio, uma construção para nós. É para as próximas gerações. E temos que ter fé que Deus vai cuidar da próxima geração. Deus dará pastores e líderes para a próxima geração. E daqui 10, 15, 30 anos, a Igreja Batista Nova Canaã continuará sendo forte, uma igreja bíblica, saudável, com uma grande geração aqui de músicos, de pastores, de missionários. Nós estamos ensinando flauta por quê? Porque nós queremos uma música de qualidade. Sonhamos sim com a nossa orquestra. Falam amém, gente. Sonhamos aqui com os meninos e adolescentes tocando e cantando aqui, conduzindo a igreja. Eu sonho em sair no bairro aí com um monte de menino tocando violão e cantando aqui. Só Jesus é o Senhor, vamos todo mundo para a casa do Pai. Sair com umas meninas bonitas, fazendo evangelismo aqui na feira. Vocês têm fé ou não têm fé? Vai ficar pequeno o nosso espaço, em nome de Jesus. Nosso espaço não contemplará todas as pessoas. Nossa capacidade lá em cima será para 240 pessoas. Com vontade de chorar, eu recebi do irmão Marcelo o nosso relatório de membresia da igreja. Depois de 4 anos e meio que nós estamos aqui, nosso hall de membros hoje é 98 pessoas.
nossa membresia dobrou. Na pandemia, o nosso saldo financeiro dobrou. Porque nós temos fé. Em alguns meses, Deus vai provando a nossa fé. Eu voltei de férias, quebrou o piano, deu problema nos microfones. A Marilise e o William já ajustando as continhas, puxando as continhas, segurando as continhas, e nós orando. Então um dia que eu falei para a Marilise, lembra? Vamos ter fé, vamos orar. Aí na semana passada ela falou assim: pastor, manda arrumar o piano. O rapaz vem aqui trazer o piano essa semana. Pastor, vocês são muito de confiança, eu alugo o piano para deixar um de substituição, porque vocês não podem ficar sem, né? É verdade, deixa um piano para mim aí. Eu fiquei pensando na minha cabeça, né? Humana. Tenho que pagar o conserto do nosso, vai ficar uns 6, 7 mil reais, mais um aluguel do piano, mais uns 2, vai uns 9 mil. Aí ele falou assim: não, vocês são muito piedosos, vocês oram por mim, vocês me abençoam muito, pastor. Toda vez que eu entro aqui, ele é da congregação cristã, eu sou muito abençoado, o senhor sempre ora por mim, faz uma oração para mim, eu não vou cobrar o aluguel do piano, deixa o piano aí de graça para vocês, até o seu ficar pronto. Se você gostar muito, você pode comprar, depois você paga do jeito que o senhor quiser. Qual que é o nosso orçamento? Nosso orçamento do piano era 5,5 há 2 anos atrás. Ele falou: agora está 7. Eu falei: tá bom. Conversando com ele, ele instalou o piano aqui, foi levar o nosso embora. Falei: quanto que eu vou ter que pagar para o senhor e como que eu vou fazer esse pagamento? Porque eu não paguei nada ainda. Olha, Deus tocou no meu coração, eu vou tirar R$1.500, vai ficar 5,5. Tem que ter fé ou não tem que ter fé? Aí fui na loja buscar os microfones essa semana, porque agora a gente precisa aumentar a nossa equipe de música. O Rafael precisa do microfone dele de volta. Cheguei lá na loja, o rapaz falou assim: pode levar, mas eu preciso disso. Não pode levar, depois o senhor paga. Eu confio na sua igreja. Aí aquele empresário disse para mim no centro: sua igreja é uma igreja pequena em quantidade de número, mas é uma igreja de grande fé. O dinheiro vai chegar e quando você puder, você me paga como você quiser. Eu confio em você. E fala lá para a igreja que eu confio na igreja. Vocês conhecem ele, o Glauco. Gente de fora está contemplando a nossa fé. E nós teremos sim som de qualidade, música de qualidade, ensino de qualidade, púlpito de qualidade, relacionamentos de qualidade, convivência de qualidade, ambiente de qualidade, porque nós temos fé em Deus. E eu espero que você, ao entrar comigo em setembro, que você fala assim: pastor, vamos junto, acelera a máquina, porque nós temos fé, nós temos confiança. Daqui a alguns dias vocês verão a parte lá de cima do jardim da igreja, contemplando a fé de alguns irmãos e irmãs que já estão na glória e que sonharam com aquele espaço. Pela fé, eu vejo um coral. Pela fé, eu vejo crianças se rendendo. Pela fé, eu vejo uma nova geração surgindo entre nós, que vai tomar a igreja das nossas mãos e vai falar assim: nós iremos adiante, nós vamos avançar, nós vamos evangelizar. Eu creio. E você? Eu queria sair dessa manhã assim, com você de mãos erguidas e falando assim: pastor, conte comigo, eu tenho fé. Eu vou consagrar meu dinheiro, vou consagrar meu tempo, vou ajudar em qualquer área da igreja. Conte comigo, pastor. Vamos junto, com fé. Porque a fé em Deus, Thelma, não falha.
Beth nunca falhou e não vai falhar. Adriana não falha. Quem faz esse compromisso? Cadê esse compromisso? Vamos junto? Tem muita coisa para fazer? O irmão Mário está empolgado. Desculpa citar teu nome. O Mário ligou para mim ontem. Pastor, fui atrás do piso. Ah, é do piso? É. Está aqui. E aí muita gente fala assim para mim, ó, por exemplo. Eu vou invadir 2 minutinhos do nosso tempo. Pastor, o que a gente precisa para a gente subir e se organizar? Hoje, por exemplo, nós precisamos organizar melhor o som. A igreja está cada vez maior hoje, por conta do frio e outras demandas. Essa caixa de som está aqui, eu preciso colocar ela aqui, e preciso colocar o retorno, preciso finalizar o som. Depois só vai ficar a mesa para a gente comprar. Lá na parte de cima eu preciso 2 projetores para que todo mundo consiga enxergar. Inclusive, William, vamos fazer aquele teste aqui. Vocês que estão nessa região aqui, ó, vem aqui, William. Por favor. Mostra ali onde que a gente pensou na TV aqui. Vocês que estão aqui, ó, se a gente colocar, vai aqui, William, mostra aí. Se a gente colocar uma TV aqui, ó, uma de 32, será que melhora? Vocês conseguiriam ver melhor os slides aqui? Será que ficaria bom? A gente pensou em 2, né? Uma aqui para vocês aqui e uma aqui para contemplar esse pedaço aqui. Daqui dá para ver bem? Só mais esse pedaço aqui, só vocês que estão aqui. Então a gente vai fazer um teste. Beleza. E aí, o que nós precisamos hoje? Dos cabos para finalizar a parte elétrica, disjuntores, que aí está na casa de uns 45, 50 mil, forro, mais 45, 50 mil, e piso. Hoje, o que nós precisaríamos para finalizar o nosso templo? 150 mil reais. Nós já temos hoje, eu não vou falar valores, de uma construção que nós saímos de 80 mil e construímos aquele prédio pela... Como que a gente construiu aquele prédio? Na pandemia, pela fé. A minha pergunta, Deus vai dar esses recursos para nós? O dinheiro está na onde? Fala aí, no meu bolso. E aí você vai ter que ter o quê? Fé, falar o seguinte... Está aqui, Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou a gente crê no projeto, e aí por que eu estou dizendo isso? Porque é fácil, e aí eu estou provocando a igreja a reflexão. Pastor, vem aqui e prova a sua fé. Eu vim, estou aqui, abandonei tudo para cuidar de vocês. Agora, o que eu quero da igreja nos próximos 5 anos? Um compromisso ainda maior da nossa parte, de crer no projeto, valorizar o projeto, investir no projeto, sonhando nessa igreja para nós e para as próximas gerações. Ano que vem já vai ter um filhinho novo do Bruno e da Rayane andando por aí, mais um. Tem o sobrinho da Flávia, mais um. Vai que a Rejane... não, Rejane não. Eu tenho que fazer o casamento da Suzane. Assustou, hein? Assustou. Eu queria então que vocês entendessem isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Jesus pede que nós tenhamos fé. Deus vai cuidar da igreja, gente. Deus vai cuidar de nós. O Senhor nunca nos desamparou. Creiamos nisso.